Salve, salve galera! Estamos aqui com mais uma edição da entrevista no Galácticos. E no programa de hoje vamos conversar com o candidato à presidência do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Vitória, Paulo Catarino. Primeiro, agradecer a você, boa tarde, sua presença aqui, para poder bater um papo dessas eleições do Vitória, que já está aquele burburinho, né? Dia 10 de dezembro, daqui a pouco. Como é que você vê essa situação? E a candidatura, já que você pertence ao grupo que tem o Ivan de Almeida, que é o candidato ao Conselho Diretor do Esporte Clube Vitória. Obrigado, Marcos. É uma satisfação estar podendo falar aqui com vocês, expor um pouco as ideias da nossa chapa. A gente está participando hoje de um momento histórico. Acho que o Vitória vai deixar de ter donos, né? Vai deixar de ter uma política de aclamação, uma política onde tudo era fechado antes, não se existia o bate-chapa. E esse momento já é vitorioso por proporcionar ao torcedor rubro-negro essa possibilidade de escolher efetivamente o seu melhor representante. E nós, como representantes da torcida do Vitória, a verdadeira oposição de ideias, não estou querendo falar oposição no sentido pejorativo, a oposição de ideias, estamos aqui para defender o interesse do torcedor do Vitória, que é o verdadeiro dono do clube. Você faz parte do Conselho Deliberativo do Vitória. O que é que você vê de diferente que na sua gestão, que pode ser a partir do dia em janeiro já, que você possa fazer diferente do que acontece hoje no Vitória? Marcos, na verdade, nossa chapa ela vai trazer uma proposta totalmente diferente do que a gente vem acompanhando nas gestões atuais, que são as duas chapas hoje. Porque a gente tem hoje duas chapas que estão na gestão há 8 anos, que racharam e dividiram em duas. Mas a mentalidade é a mesma, a forma de pensar o Vitória é a mesma. A nossa chapa, ela procura efetivamente democratizar o clube. A gente vai em 90 dias efetivamente reformar o Estatuto do Vitória para viabilizar o voto direto ao presidente do Vitória. E mais, que eu acho que é o mais importante, Marcos, a gente tem uma proposta do conselho proporcional. A gente vê outras chapas falando de conselho proporcional misto, tal. Isso é uma balela. No nosso caso, a gente quer efetivamente dar voz a todos os torcedores do Vitória, sejam eles a favor da nossa linha de raciocínio, sejam contrários. Para você ter uma ideia, se a gente tem 70% dos votos, a outra chapa teve 20%, a outra chapa teve 10%, a gente vai ter representantes do Conselho proporcionais a esse número de votação. Porque a gente não quer uma voz sozinha comandando o Vitória. A gente quer participar de uma maneira democrática e heterogênea. Então, todo mundo pode contribuir nesse processo. Não é porque você perdeu a eleição, porque você é menos Vitória. Pelo contrário, eu quero ouvir você. Então, o nosso Conselho efetivamente vai viabilizar a proporcionalidade. Então, isso já é um ganho muito grande. Hoje a gente vê a importância do Conselho Deliberativo no clube, talvez numa efervescência maior pela questão das eleições diretas. E você tem hoje, como coligado, o José Rocha, que é presidente do Conselho Deliberativo atual do Vitória. Já tem tido um bate-papo para saber das ideias também, que podem ser agrupadas do tempo do José Rocha para a sua gestão? Na verdade, Marcos, é bom que o torcedor saiba, Zé Rocha é conselheiro nato do clube. Ele vai estar presente em qualquer gestão. E ele apoia a nossa chapa, mas esse movimento é do torcedor. O Zé Rocha, como presidente do Conselho Deliberativo há 10 anos, ele fez excelentes trabalhos dentro do Vitória e agora está nos apoiando de uma maneira distante, porque ele, como conselheiro nato, ele está nesse processo, ele vai participar do Vitória independente de quem ganhe, mas o apoio dele é importante também. A gente vê que a última eleição do Raimundo Viana, ele chegou a declarar que seria a última eleição dos moldes, que vai ser essa, inclusive, agora. A ideia do Vitória do Torcedor é modificar geral essa situação de votação, ser voto direto mesmo para presidente, esse voto proporcional ao conselho, ou vocês ainda têm aquela ideia de que segurar um pouquinho mais essa situação? De forma nenhuma, Marcos. A nossa proposta de campanha é em 90 dias entregar o novo estatuto do clube, onde você possa efetivamente exercer o voto direto no seu presidente e o voto proporcional no seu conselho deliberativo. Isso é uma proposta de campanha. Infelizmente, Raimundo Viana teve a grande chance de entregar o Vitória, entrar para a história do Vitória entregando o novo estatuto. Mas o que a gente viu
na gestão de Raimundo Viana e de muitos que mudaram para a gestão de Ricardo Davi e de Falcão, foi manobras para impedir esse momento. Então eu gostaria de esclarecer e passar ao torcedor a mensagem de que a verdadeira chapa de oposição é a vitória do torcedor. O que a gente tem hoje são dois grupos que querem manter-se no poder, que brigaram em algum momento e estão separados, mas estão juntos ao mesmo tempo, porque eles não querem abrir o Vitória. O discurso hoje de democracia é um discurso muito bonito, está na moda. Então todo mundo agora quer se apoderar dessa democracia. Mas a chapa, efetivamente, que buscou na justiça a liberação da lista de sócios, que buscou viabilizar a AGE na Fonte Nova, para que o estatuto fosse aprovado pela AGE, que é o órgão máximo do clube, e não um conselho deliberativo hoje fechado com 100 nomes. Isso não pode mais existir dentro do Vitória. O Vitória não tem dono. O Vitória ele tem que valorizar cada vez mais, Marcos, a meritocracia, o profissionalismo. Você tem que estar lá, não é porque você é amigo do presidente do Conselho Deliberativo ou de algum conselheiro, ou você faz parte de uma patota. Você tem que estar lá porque você é bom, é profissional e entrega resultado. Ivan de Almeida, ele é o candidato do presidente da nossa chapa, mas ele tem que entregar uma boa gestão, porque o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal vai fiscalizar ele de maneira independente. Eu não posso admitir, Marcos, Cristóvão Rios, tenho muito respeito com Cristóvão Rios, mas quando ele tomou posse na presidência do Conselho Fiscal, ele disse que ele era um aliado, um soldado do presidente Raimundo Viana. Eu não posso conceber dentro do meu conselho uma pessoa que tenha vínculo com o presidente. Eu quero que o meu conselho ele tenha isenção e autonomia suficiente para fiscalizar dentro de uma conduta de legalidade, uma conduta de transparência, né? Porque a gente também não pode engessar o executivo. Eu acho que o presidente do Vitória eleito ele tem que ter autonomia e tranquilidade de implantar as suas ideias. Agora vai ter, não tenha dúvida, um conselho deliberativo vigilante e um conselho fiscal extremamente atuante. Você falou do José Rocha, deputado federal, presidente do Conselho Deliberativo do Vitória. Os outros grupos estão ligando a sua chapa à questão política, com Augusto Vasconcelos, com Robson Almeida, com o próprio José Rocha. Como é que vocês veem essa ligação que tem sido feita? Marcos, eu vejo com muita tranquilidade. Eu acho que o brasileiro, quando está em situação de ataque, adora criar rótulos. Eu acho que é um rótulo que não cola para o torcedor, porque ninguém está ali para fazer política. Seria até um desrespeito com os 260 nomes que compõem a chapa, achar que 2 ou 3 iriam fazer política dentro do Vitória. Eles estão lá porque eles são Vitória e torcedores acima de tudo. A política, ela faz parte da nossa vida. Em qualquer chapa você vai ter políticos. Você teve Zé Rocha na chapa, inclusive, foi presidente do conselho nas 2 chapas, na chapa de Paulo Carneiro. Você tem várias pessoas que eram políticas da outra chapa. Então esse discurso não cola, torcedor. O que a gente tem que botar na cabeça é que todos nós somos torcedores do Vitória. E vamos usar o Vitória para melhorar e engrandecer ele, e não apequenar. Desculpe. E não apequenar. Então esse rótulo de político não cola. E eu acho que é um desrespeito até com os 200 e tantos outros nomes, com os outros 400 nomes que apoiam a nossa chapa. Né? Então eu acho que esse discurso não cola. Gostaria de agradecer a sua presença e para você também deixar um recado para o torcedor do Vitória que no dia 10 de dezembro as eleições para o Vitória, lembrando sempre ao torcedor que primeiro a eleição é para o Conselho Deliberativo, no caso você é o candidato a presidente do Conselho Deliberativo, para na sequência ter a eleição para o Conselho Diretor, que no caso da sua chapa é o Ivan de Almeida, o candidato. Bom, se me permitir, vou falar para a torcida do Vitória. Eu acho que dia 10 de dezembro a gente tem uma grande missão. E queria dizer para você que esse movimento é feito por torcedores e para torcedores. Nós estamos trabalhando dia e noite com gestão, com divisão de base, com Vitória Sem Fronteiras, com o Vitória Olímpico, com uma série de propostas para revolucionar o Vitória. O Vitória não vai mais ter dono. O Vitória é da torcida. A gente vai valorizar o Sou Mais Vitória, vai aproximar o torcedor do Brasil e do mundo, a gestão do Vitória, com transparência,
com dignidade e com muita competência. Nós estamos nos cercando das melhores pessoas possíveis. A gente confia muito no nosso presidente Ivan de Almeida, no nosso vice Agenor, no nosso vice do presidente deliberativo, Robson Almeida, e toda a nossa chapa, que é muito heterogênea. Nós somos compostos por movimentos diversos do Vitória e cada um vai ter sua voz atuante e todo mundo vai poder opinar na nossa gestão. Beleza, então, tá aí, mais uma vez, o Galácticos Online colocando o candidato à presidência do Conselho Deliberativo, o Paulo Catarino, que no dia 10 de dezembro vai concorrer ao cargo e você, torcedor do Vitória, que vai fazer sua escolha. Então, na próxima edição, teremos um contato com o Cristóvão Rios, Coronel Cristóvão Rios, que é candidato a presidente do Conselho Deliberativo pela outra chapa, e também o Ricardo Davi, que é candidato à presidência do Esporte Clube Vitória. Vitória do torcedor.